Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Tomai assento, por favor, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus abençoe. Queridos, é um prazer poder estar com vocês nessa manhã, para juntos tributarmos louvores ao nosso Deus, engrandecermos o nome daquele que foi, daquele que é e daquele que há de vir. Como o pastor Vinícius falou, nos conhecemos ali na cidade de Arujá, né, na Casa de Recuperação, Projeto Recomeço. E o meu pastor, ele costuma dizer que Deus une pessoas com propósito. E quando ele saiu de lá, ele disse: pastor, não vai ficar só dessa vez, né? Nós vamos caminhar junto. E eu louvo a Deus porque na nossa trajetória, Deus ele vai nos presenteando com amigos, né? Amigos que vai trilhar esse caminho que é proposto pelo Senhor, um caminho de santidade, de obediência, de renúncia, de entrega. Né, como o pastor disse, meu nome é Hamilton, eu sou fruto de casa de recuperação, eu venho do alcoolismo, da maconha, da cocaína. Né, no dia 30 de dezembro de 1997, eu estava adentrando as portas do Desafio Jovem Betel, ali na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Era um propósito de 6 meses, o qual Deus transformou em uns 7 anos e 5 meses. Né, o trabalhar de Deus na minha vida foi muito precoce. Né, com 15 dias ali dentro eu tive um encontro com Deus. Com 2 meses eu já era auxiliar de obreiro. Com 5 meses eu já era diretor de uma das clínicas. Né, e Deus, nesse meio tempo, me presenteou com a minha esposa, o qual já estamos fazendo 27 anos de casado, com 2 filhas, né, e uma neta. Então, de quando eu saí da casa de recuperação, estou no mesmo ministério, eu moro em Guarulhos, né, mas eu congrego aqui na vila em Ocuné, com o pastor França. Né, eu louvo a Deus pela oportunidade e pelo meu pastor, que me liberou hoje, um dia de Santa Ceia. Eu passei lá hoje, eu vi agora que o Tinho e a Tati estavam chegando, já estão no segundo culto. Eles terminaram lá e vieram para cá. Congrega conosco ali na Souza Bandeira, ali, né, na Praça Leonardo Barros de Carvalho, número 86. É ali que eu congrego desde que eu saí da casa de recuperação. Amém, queridos? E eu me sinto honrado, me sinto privilegiado de poder estar aqui com você nessa manhã e poder compartilhar uma porção das Escrituras, né? Na hora que vai chegando o momento, a gente já prega há alguns anos, mas sempre vai chegando esse momento, a gente treme um pouco, né? Como se borboleta começasse a voar dentro de nós. Mas isso é bom, né, queridos? Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Então a gente não faz nada sem ser na dependência do Senhor. João 15,5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. João 3,27 diz que nós não temos nada que do céu não tenhamos recebido. Tiago 17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há variações nem sombras de mudança. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no livro das Gênesis. O capítulo é de número 12. Livro das Gênesis, capítulo de número 12. Amém ou não amém? Facinho, né? A gente pede para abrir um livro fácil. Número 12. Eu quero ler do 1 ao 3 com você. Depois eu quero ler o 7 e o 8. Depois nós vamos discorrer em alguns outros textos. Amém? O epígrafe fala sobre o chamado de Abraão. Quero cumprimentar os irmãos da live também. Sempre onde eu prego, até mesmo onde eu congrego, às vezes dá aquele branco nervosismo, né? Os irmãos da live, Deus abençoe, que a presença do Senhor possa estar adentrando pelas suas portas. E o Senhor os envolva numa atmosfera de glória, de poder e de unção. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo,
e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 7 e 8. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O tema da minha mensagem é nas pegadas de Abraão. Abraão, ele não está mais conosco, mas Abraão, ele nos deixou pegadas. Ele nos deixou rastros, né? Em Colossenses 2,17 vai falar que o que foi escrito no passado era apenas figuras, sombras do que haveria de vir, mas a realidade, porém, está em Cristo Jesus. Em Romanos 15,4 diz que o que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, para que a gente venha ter bom ânimo e perseverança através das Sagradas Escrituras. Quando a gente medita no Evangelho de João, capítulo 8, Jesus está ali confrontando os fariseus, os mestres da lei, né? E João 8,32, Jesus vai dizer para ele, esse versículo é bastante famoso nas casas de recuperações, né? Quando diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqueles homens cheios de empáfia, de altivez, de orgulho, diz: mas nós somos filhos de Abraão e nós não somos escravos, nós não somos presos a nada. Aí Jesus vai dizer no 8,34, mas o homem é escravo do pecado que comete. 2 Pedro 2,19, Pedro vai dizer que o homem é escravo daquilo que o domina. Por isso, em João 8,36, Jesus vai dizer: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 5,1, Paulo ele vai dizer: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permaneceis, pois, firme, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. E aqueles homens, eles insistem com Jesus, né, o Filho de Deus, que eles são filhos de Abraão. No 8,44, Jesus vai dizer: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês têm por pai o diabo, porque o diabo que é mentiroso e pai da mentira. Né, imagina pastor Vinícius, um pastor hoje chegar diante da igreja: vocês dizem que são filhos de Deus, mas vocês são filhos do diabo. Porque hoje nós temos a dificuldade, querido, de ouvir verdades, sabe, de ser confrontados com verdade e mudar de vida, buscar em Deus uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de direção. Mas no João 8,39, Jesus ele dá um cheque neles. Jesus diz: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. O que era que estava acontecendo? A ortopraxia daqueles homens não eram condizentes com a sua ortodoxia. Eles professavam uma coisa, é Tito 1,16. Com a boca a gente professa que conhece a Deus, mas as nossas atitudes os torna reprovados diante do Senhor. Em Mateus 15,8, Jesus reproduz o que está escrito em Isaías 29,13. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós precisamos ver onde é que está o nosso coração, porque o que Jesus diz é que onde estiver o nosso tesouro, aí vai estar também o nosso coração. Então Deus aqui, ele aparece para Abrão. É engraçado que aqui Abrão, ele não sabia nada de Deus, ele não conhecia nada de Deus, mas Deus aparece para ele.
Às vezes nós estamos em um culto maravilhoso como esse, onde nós louvamos, onde nós adoramos o Senhor, e nós pensamos que nós estamos aqui porque nós queríamos estar aqui. Nós pensamos que nós servimos a Deus porque nós quisemos servir a Deus. Ei, querido, João 15:16, não foste vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Em 1 Coríntios 1:30 vai dizer que foi por iniciativa de Deus que eu e você estamos em Cristo Jesus. Quando a gente lê Romanos 9, o 15 e o 16, no 15 vai dizer: ei, porque eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu me compadeço de quem eu quiser me compadecer. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque Deus teve misericórdia de nós, porque Deus se compadeceu de nós. O que é misericórdia? Quando a gente ora a Deus pedindo misericórdia, nós estamos pedindo para Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A iniciativa é divina, querido. Aí no Romanos 9:16 vai dizer que não foi por esforço humano, nem por desejo do nosso coração que nós fomos salvos, mas foi por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nos alcançou. Às vezes tem pessoas que pensam que são autônomos na sua própria existência, mas Jó 12:10 vai dizer que está nas mãos de Deus o fôlego de toda a criatura e a vida de toda a humanidade. No Salmo 104:29, o salmista diz: Senhor, se o Senhor encobre o teu rosto, logo ficamos perturbados. Se o Senhor nos corta a respiração, é certo que morreremos. A Bíblia nos fala pelo menos 18 metáforas sobre a brevidade da vida. Lá em Tiago 4, a partir do 14, fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. Nós não podemos dizer amanhã vamos fazer isso ou aquilo, mas se o Senhor quiser, nós fazemos isso ou aquilo. Daí vai dizer: o que é a vossa vida? Não é como a neblina, não é como o vapor que agora existe e logo se dissipa. Somos dependentes de Deus, querido. Por isso em 1 Coríntios 10:31 vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Em Colossenses 3:17 vai dizer: tudo que for fazer, seja em palavra, seja em ação, faça isso para a glória de Deus. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Atos 17:28, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A Bíblia diz em João 1:3, querido, que sem ele nada do que existe viria a existir. Por isso ele fala com propriedade no João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então ele aparece porque a iniciativa é dele. Lucas 19:10 diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu encontrei Jesus. O perdido era eu, foi Jesus que me encontrou. Jesus não estava perdido, querido. Perdido éramos nós, e ele nos encontrou. Então quando Abraão ele tem aquele encontro, ele não conhece nada de Deus, mas seu coração arde, seu coração queima. Eu quero chamar esse altar de um altar do primeiro amor, um altar de experiência. Lembra quando você teve um encontro com Jesus, você estava na igreja, você não entende nada de Bíblia. Sofonias, o que é isso? Obadias, Amós, Abacuque, Filemão. Gente, o que é isso? O pastor está lá, você está aqui ainda, e você não sabe porque você está ali, mas você quer estar ali, porque o seu coração queima, porque o teu coração arde, porque Deus ele está falando, Deus está tratando. No Lucas 24 fala sobre os discípulos a caminho de Emaús, quando ele está voltando agora à sua vida natural, e Jesus se interpõe no caminho e começa a falar com ele. Mas quando eles chegam em Emaús, que Jesus quer passar, mas eles os constrange a entrar, e Jesus parte o pão. Jesus se revela para ele e logo Jesus desaparece. E no 24:32 o que é que eles dizem? Você percebeu como nos ardia, como nos queimava o coração enquanto ele nos expunha as escrituras? É Jeremias 23:29, irmãos. Não é a minha palavra fogo e como martelo que esmiuça bem.
quando a gente expõe o nosso coração a essa palavra, e ele é copiado por essa palavra, o Senhor começa a desconstruir, querido, sabe, tudo aquilo que não pode mais continuar coexistindo com a nossa fé, mas que está solidificado em nós. A palavra, ela tem esse poder. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Um altar de primeiro amor, um altar de experiência com Deus. A gente olha para a carta, né, de Jesus às 7 igrejas da Ásia do Apocalipse, e quando ele escreve a igreja de Éfeso, é uma igreja doutrinária, é uma igreja que tem uma firmeza teológica, mas Paulo passou ali alguns anos, Atos 19 não mostra isso, discipulando, ensinando aquela igreja. É uma igreja que não aceita mentira, que resiste os falsos apóstolos, mas Jesus tem uma censura para ele, Jesus tem uma crítica para ele, tem elogio sim, mas tem uma crítica para ele, tem um porém contra ti, que vocês perderam o primeiro amor, vocês abandonaram as primeiras obras. Tem coisas que a gente lê, o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É verdade em nossa vida? Será que é verdade em nossa vida? Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que vivam unidos, irmãos. É verdade em nossa vida? A gente tem prazer em estar aqui. Será que o Salmo 84, 1, quão amáveis são os teus tabernáculos, Rei meu, Deus meu. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, para a sua prole, eu, os teus altares. No 84:10 ele disse, eu prefiro estar um dia na porta da casa do meu Deus, do que 1000 em outros lugares. Um altar de primeiro amor, querido. Um altar de experiência com Deus. Ele não conhecia nada de Deus, mas ele queria estar na presença de Deus. Mas ele sai dali e ele vai construir um outro altar em Betel. Betel no hebraico, com certeza todos sabem, casa de Deus. Casa de Deus. Ele levanta um outro altar. O que é o altar, querido? Altar é lugar de manifestação divina. Altar é lugar de presença. Altar é lugar de sacrifício. Eu sempre em minhas orações eu falo para o Senhor, né, que eu quero estar ali em 2 Samuel 24, 24. Eu não quero oferecer ao Senhor meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Que a maioria de nós queremos oferecer para Deus aquilo que não nos custa, querido. Então a gente escolhe os cultos que quer frequentar, a gente escolhe o que a gente quer fazer, a gente escolhe tudo na presença do Senhor, enquanto 99% de obediência não é obediência, querido. 99% não é obediência. Tem que ser entrega. É Lucas 14, 33. Aquele que não renunciar a tudo que possui por minha causa, não pode ser meu discípulo. Então ele vai erguer agora um outro altar, que eu quero chamar de um altar de maturidade. Porque o que eu tenho encontrado de cristão imaturo, querido, aí vem Oséias 4:6, né? O meu povo está sendo destruído por causa de quê? Por falta de conhecimento. Isaías 5:13, o meu povo está sendo levado para o cativeiro por causa de quê? Por falta de conhecimento. Mateus 22, 29, Jesus, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E as pessoas não querem passar tempo com a palavra. As pessoas estão, querido, o que está escrito ali em Atos 17, 26, quando Paulo chega ali a Atenas e o povo é tão idólatra, tem tanto altar que tem um altar erigido ao Deus desconhecido. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão adorando a um Deus desconhecido. Não conhece Deus, não tem intimidade, não conhece o caráter de Deus, não conhece o amor de Deus, não teve ainda uma experiência com o amor de Deus. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Então nós percebemos que no primeiro altar foi Deus que buscou, porque a iniciativa é divina. Mas agora Abraão entende, querido. Abraão agora entende que ele precisa buscar a Deus. É Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei. É Jeremias 33:3. Clama a mim que eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes, coisas ocultas, firmes que vocês ainda não sabem. Então agora ele levanta um altar e ele começa agora a invocar o nome do Senhor. Vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem Deus.
Tem pessoas, querido, que só leem a Bíblia na igreja, só abrem a Bíblia na igreja. Tem pessoas que só louvam na igreja. E a gente se esquece, querido, que o céu, ele é reativo. Mateus 18 vai dizer que tudo que é ligado na terra também é ligado no céu. Então é na terra, querido. Começa na terra. Sabe, a nossa atitude na terra vai repercutir na eternidade. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, querido, nós somos chamados para viver na loucura da fé. Então a gente tem mesmo que levantar as mãos dentro de casa, marchar dentro de casa, profetizar dentro de casa, porque tudo que Deus vai fazer, Ele vai fazer falando. Amós 3, versículo 7, olha, de hoje em diante eu não falei mais nada, sem antes revelar aos meus servos, sem antes falar aos meus servos e aos meus profetas. É 2 Coríntios 4,13, está escrito, crie, por isso falei. Nesse mesmo espírito de fé nós também cremos, por isso falamos. Não importa o que os meus olhos estão vendo, eu não fui chamado, querido, para viver por vista. Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38, fala a mesma coisa. Todavia o meu justo viverá pela fé. 2 Coríntios 5,7, andai por fé e não por vista. Não importa o que meus olhos estão vendo, as portas estão fechadas diante de mim, mas eu conheço o Deus de Isaías 43,13, que quando age ninguém pode pedir. Eu conheço o Deus de Jó 42,2, o Deus que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu conheço o Deus, querido, de Isaías 14,27, que quando Ele estende o seu braço, não há quem pode fazê-lo recuar. Esse é o meu Deus, querido, e Ele diz que Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso galardão. Então agora, querido, Ele ergue um altar e Ele começa a invocar o nome do Senhor. Com que nós temos gastado o nosso tempo? Um dia tem 1440 minutos, querido. Quantos desses minutos nós temos dado para Deus? Quantos desses minutos nós temos dado para Deus? E por que agora Abraão ele começa a invocar o nome do Senhor? Não é porque Deus nos escolheu que nós somos salvos. Não, Hamilton, não. Não é só porque Deus nos escolheu que nós somos salvos. Não, não. Vamos ali um pouquinho em Romanos. Por que agora ele levanta um altar e ele começa a invocar a Deus? Ele passa a invocar o Senhor. Vamos ver aqui. Romanos 10. Romanos 10. Não é porque Deus já nos escolheu, Deus já fez uma escolha. Estamos aqui porque fomos escolhidos. 1 Pedro 2,9. Somos raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Mas o 10 é top também. Antes vós não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia do Senhor. Eu sempre costumo dizer que o cristão ele tem que construir uma identidade. Sabe, ele tem que caminhar em direção a um propósito. Sabe, ele tem que caminhar em direção a um destino. Então o cristão autêntico, ele tem identidade, propósito e destino. Ele sabe aonde quer chegar, ele sabe para onde está indo. Então não é porque Deus me escolheu que eu sou salvo. E Abraão, ele teve esse entendimento. Vamos ver aqui Romanos 10, a partir do 13. Veja bem aqui, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não foi só a escolha de Deus, eu preciso invocar o nome do Senhor. Quando? Em todo o tempo, querido. Tem pessoa que só quer viver a vida cristã dentro da igreja, dentro de quatro paredes, mas a vida cristã se vive lá fora. Aqui é o QG, aqui é o quartel-general, onde a gente busca estratégia. A guerra se dá lá fora. Aqui é o CT, aqui é o centro de treinamento. Deus aqui vai treinar a nossa mente. Deus agora ele vai mexer com o nosso interior, querido, para que aquilo que ele mudar no nosso exterior seja externado lá fora. Agostinho de Hipona falava: pregue o evangelho, se for necessário, use palavras.
E às vezes as pessoas falam, o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar? Se você pensa assim, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo. Gálatas 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo estivesse aqui, não, Cristo ele está aqui, querido. 1 João 4,4. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Então Cristo ele está aqui, ele vive através de mim. Jesus vai em lugares disfarçado de eu, sabia? Jesus está ali, mas é através da minha vida. Ele vai falar com a minha boca, vai ver com meus olhos, abraçar com o meu abraço, vai amar com o meu amor, vai ajudar com a minha ajuda. Ele começa a invocar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora é maravilhoso o que Paulo vai dizendo aqui, ó. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Não sei se vocês sabem, mas o número... Antigamente era desviados. A palavra era desviado. Aí depois, para ficar mais bonito, colocaram desigrejados. Aí agora mudaram, é destemplados. A igreja sou eu. Eu já li a Bíblia dezenas de vezes. Eu nunca vi nenhum versículo dizendo que eu sou igreja. Eu sou igreja quando eu estou junto com vocês. Fora eu sou um membro. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 12. Eu só sou igreja junto com você. Então, ou seja, eu preciso de você. Eu preciso desse momento com você. Mas aí o mundo, o inferno estão querendo tirar Betel da nossa vida. Esse altar de Betel da nossa vida. Tem pessoas iludidas, mas por quê? Porque não conhecem a palavra. Está ali em 2 Timóteo 4, que nos últimos tempos as pessoas não suportariam ouvir a verdade. Por isso levantariam líderes para si, segundo a sua própria concupiscência. Aqui é lugar de mensagem, não de massagem, querido. Eu não vim aqui hoje para massagear o seu ego. Eu vim aqui com uma mensagem da parte de Deus. Às vezes as pessoas confundem o ministério profético. A pessoa está encalhada, vou lá no profeta para desencalhar. Quem sabe sai um casamento para mim. Quem sabe, mas o profeta ele foi chamado para trazer um alinhamento, querido, espiritual. O profeta fala em nome de Deus. Olha o que Deus fala para Ezequiel, tanto no 2 como no 3, Ele fala, fala para esse povo, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. É Marcos 4,14, que semeia a palavra. Então eu vim aqui para semear uma palavra, querido. 1 Coríntios 3, Paulo plantou, Apolo regou, quem vai dar o crescimento é Deus. Então meu papel é pregar a palavra. Mas o mundo, o inferno, estão querendo tirar Betel, querido, da nossa vida. Porque Betel o que? É a pregação, é um altar de pregação, é um altar de mensagem. Agora perceba, vamos ver este versículo aqui, de trás para frente. Se tirar a pregação, eles não ouvirão. Se eles não ouvir, não vão crer, porque aos Romanos 10,17 diz que a fé vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então se eles não ouvir, não vão crer. Se eles não crer, eles não vão invocar. E se eles não invocar, eles não serão salvos. Então o processo começa com a pregação e termina com a salvação. E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Missões é feito, querido, com joelhos que oram, com as mãos que ajudam, com a igreja que envia, e aqueles que se dispõem a ir. Porque às vezes missões estão tão perto, quando fala de missões a gente vai logo para a África, para a Ásia, para a China. Às vezes a missão está dentro da nossa casa, está do lado da nossa casa. Às vezes a tua missão está aí sentado do teu lado, mas você está viajando, está meio que displicente, dormindo, um sono espiritual profundo. Como pregarão se não forem enviados? Aí em Gálatas 4,4 vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher. Aí vem João, o texto áureo da Bíblia, a mensagem central, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Aí vem Atos 10, 38. Porque assim como o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré com seu Espírito, que andou por toda parte fazendo bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Então, mas o Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Segundo Timóteo 1:7, porque o Senhor não nos concedeu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de moderação, uma mente sadia. Assim como Deus esteve com Jesus, Ele também está conosco. João 14:12, se credes em mim, farás a obra que eu faço e ainda maiores farão. Aí já foi lido aqui João 4. Eu nunca vi uma revelação tão progressiva como na vida daquela mulher samaritana. Jesus começa um diálogo com ela: mulher, me dá um pouco de água. Aí eu fico conjecturando, eu gosto de ler a Bíblia entrando nela, e como eles não se dão, eu fico imaginando aquela mulher: oh meu Senhor, o Senhor não tem vergonha na sua cara não? Como pode o Senhor, sendo judeu, vir falar comigo que sou samaritana? Aí Jesus: ah mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que lhe pede água, é você que pediria e eu lhe daria uma água que você jamais teria sede. Começa o diálogo, aquilo já desperta algo no coração daquela mulher: Senhor, me dá dessa água para que eu não precise mais vir aqui. E ali Jesus começa com aquela conversa e falou: mas Senhor, os mais velhos dizem que a gente deve adorar aqui, adorar ali, mas é muito bom você vir para um culto desarmado, querido, como uma esponja seca, pronta a ser imergida em um balde cheio de água e absorver tudo que Deus tem para você. É que às vezes a gente vem, mas a gente vem, não, antes de você falar o versículo, não, já sei o que é o que o pastor vai pregar, não, já sei, sabe, as pessoas que sabem tudo. Aquela mulher falou: mas olha, a gente não sabe uns dias, mas nós não sabemos onde que é. Quando você se coloca na dispensação para aprender, para buscar de Deus uma direção, um norte para a nossa vida, colocar de uma condição de dependentes do Senhor. Tem aquele louvor, né, que diz: eu quero ser como criança, te amar como que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas os crentes de hoje têm sido levados por essa vontade de crescer, de se tornar independente de Deus. Eu não posso lhe dizer que sou cristão e viver uma vida divorciada da palavra, alienada da vontade de Deus, querido. Porque lá que em 1 Crônicas 18:6 diz que aonde quer que Davi ia, o Senhor dava vitória para ele. Lê segundo Samuel capítulo 5, sabe, ele ia para uma batalha: Senhor, subirei contra ele, o Senhor vai entregar nas minhas mãos. Dentro de um ano o inimigo vinha de novo, ele: Senhor, subirei contra eles, vai me entregar nas suas mãos. Uma vida de dependência, querido. E aquela mulher, ela recebe aquela palavra, porque primeiro ela vê Jesus apenas como um judeu. É o que a gente viu no 9. No 19 ela fala: ei, eu vejo que o Senhor é profeta. Então as escamas daquela mulher vai se abrindo. No 29 ela fala: ó, já encontramos o Messias, eu sei que tu és o Cristo. Tem pessoas que estão servindo ao Senhor, mas não sabem ainda quem é Jesus, querido. É Mateus 16 que um povo diz que eu sou. Ah, Jeremias, um diz que é João Batista, outro diz que é um dos profetas. E vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Perceba que precisou de uma revelação. Quando Pedro diz: eu creio que houve-se um hiato de tempo. Pedro já não respondeu na bucha. Houve-se um hiato de tempo. Aí vem, aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Muito bem, Simão, filho de Jonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Buscar uma revelação de Deus, querido. Não do Wikipédia, não do YouTube, não do Google, não do Instagram. Mas dobrar o joelho. A maneira de se falar com Deus não mudou, querido. É engraçado que aquela mulher vai e começa a falar de Jesus. Ela chegou, ela teve um encontro com Jesus sem saber nada de Jesus, mas quando aquela mulher volta para Jesus, uma cidade vem atrás dela. E as pessoas vão dizer aqui no 4, né, no João 4. Deixa eu ver aqui. Veja bem como essas pessoas estão agora. Deus enviou Jesus para isso, ó. No 4, a partir do 39. O 38, veja assim, ó: eu os enviei para colher os que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Que testemunho nós temos dado, querido?
Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que Jesus ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Às vezes a gente sai de casa querendo uma revelação, querendo uma visão, querendo uma profetada, querido. E o que Deus vai fazer através da palavra? Jeremias 1,12: eu velo por minha palavra para fazer cumprir. Mateus 24:35: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Isaías 40, versículo 8: murcha-se a erva, seca-se a flor, mas a minha palavra permanece eternamente. Isaías 55:11: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, o propósito do qual eu designei. Ei, querido, o compromisso de Deus é com a palavra dele. É aquilo que ele fala, e como que ele fala? Através das escrituras. Por isso Marcos 4,14: quem semeia, semeia a palavra do Senhor. Mulher, é muito bonito o seu testemunho, que você falou de como ele revelou a sua vida. Mas agora a gente está crendo não por causa só do teu testemunho, mas por causa da palavra dele. Essa palavra, querido, que diz Hebreus 4,12, é viva e eficaz. Essa palavra que arde, que queima, sabe, que abre porta. A palavra poderosa, a Bíblia diz em Hebreus 1,3 que o Senhor sustenta tudo isso com a palavra do seu poder. Eu quero essa palavra, querido. Essa palavra tem poder de nos fazer mais forte do que os nossos adversários. Essa palavra, ela tem poder de nos fazer, querido, mais sábio do que os nossos problemas. Essa palavra, ela tem poder de nos fazer mais prósperos do que as nossas necessidades. Então tudo o que eu preciso é de uma palavra do Senhor. Então Deus, ele enviou no tempo da plenitude o seu Filho. E olha aqui agora através do que Jesus está fazendo. Aí se a gente pega Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que tem um homem lá endemoniado. O demônio veio e começou a fazer ninho. Aquele homem não tem mais uma identidade. Ele é conhecido como o endemoniado gadareno. E se você, querido, se algum de você aqui feito eu sou da Bahia, né? E se vocês aqui, em algum lugar você já viu um pássaro fazendo ninho, é um trabalho paulatino, gradativo, graveto por graveto. O diabo não tem pressa de destruir a gente. O diabo trabalha com paciência, sutileza e discrição. Não derrubou esse mês, o mês que vem eu vou tentar de novo. Não derrubou esse ano, o ano que vem eu vou. Então ele foi fazendo um ninho. Um pensamento aqui, um sentimento ali. Quando esse homem, não foi de uma hora para outra que esse homem se tornou endemoniado e se tornou daquele jeito. Mas quando Jesus chega, tudo muda, querido. Quando Jesus chega, tudo muda. Eu gosto muito de 1 Coríntios 1:25. Lembrem do que vocês eram antes de Jesus ter chamado você. O que a gente era, querido? Vivíamos aí sem Deus, sem esperança, alheio às promessas. Mas hoje a gente sabe para onde a gente está indo. É Salmo 100, versículo 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o Senhor nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. É Romanos 14, versículo 7 e 8. Né? Se a gente vive, vive para Deus. Se a gente morre para Deus. Então, quer vivamos, quer morramos, nós temos um dono, nós pertencemos ao Senhor, é o que diz a palavra. Aí Jesus liberta aquele moço. Jesus liberta aquele moço, e quando as pessoas vê aquele homem ajuizado, assentado perto ali de Jesus, aos pés de Jesus. E quando Jesus vai embora, aquele homem consternado, grato: Senhor, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Imagina, você quer andar com Jesus e Jesus proíbe. Jesus fala: não, filho, volta para os seus, volta para os da sua casa e conta para eles como Deus foi misericordioso com vocês. Por quê? Porque aquele povo samaritano não deixaram Jesus entrar naquela cidade. Eles se preocuparam mais com o prejuízo que tiveram com os porcos do que com aquela alma que foi liberta, com aquela alma que foi salva. Veja os testemunhos da igreja hoje, querido. A maioria dos testemunhos hoje: olha, antes eu não tinha carro, mas agora eu tenho 3. Antes eu não tinha casa, mas agora eu tenho 4. E como se isso fosse tocar as vidas das pessoas. Eu não estou dizendo que Deus, eu não quero limitar o poder de Deus, eu não quero dizer que Deus não dá, querido. Ageu 2:8 ele diz: minha é a prata, meu é o ouro.
Deus é o dono de tudo, de todas as coisas. E Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas a nossa vida não está pautada em milagres, não está pautada só em cura. Deus, Ele faz cura. Os milagres, que Ele não é a finalidade do Evangelho, foi o meio que Jesus usou para atrair aquelas pessoas. E nós precisamos entender isso. Aqueles homens queriam entrar com Jesus no barco, mas Jesus falou, não, volta para o seu, volta para o da sua casa. Mas é engraçado, querido, que depois de algum tempo, Jesus, ele volta a Samaria. Jesus, ele enviou, Jesus, ele plantou ali um missionário. E quando Jesus volta lá em Marcos 7, a partir do 32, eu já estou terminando, querido. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos, que lhes impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou seus dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. Agora veja o 37. Uma cidade que não queria receber Jesus, mas Jesus deixou ali aquele missionário. Vai para os seus, vai para a sua casa e fala para eles o que Deus te fez. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Eu quero que você repita isso comigo no 3. Ele faz tudo muito bem. 1, 2, 3. Ele faz tudo muito bem. Ele faz tudo muito bem, querido. A multiplicação dos pães é o único milagre que está nos 4 evangelhos. Em João 6, no 5, quando Filipe e Natanael vai até ele, Senhor, despede o pessoal, tão com fome, as vendas tão fechadas. Aí Jesus olha para ele e fala, dai vocês mesmo a eles o que comer. E eu amo o versículo 6, é difícil uma coisa que eu não ame na Bíblia, mas o 6 de João diz assim, disse isso para pô-los à prova, mas já tinha em mente o que ia fazer. Às vezes o Senhor permite alguma situação, mas não se preocupa, querido, Ele já tem em mente o que vai fazer. É Jeremias 29:11, eu é que sei os planos, o pensamento que tenho a vosso respeito. É de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. A palavra provar, testar, refinar, aparece na Bíblia 282 vezes de maneira diferente. Quer viver a loucura da fé? Se prepare para ser provado, para ser testado, para ser refinado. Mas a Bíblia diz lá em 1 Pedro 1,7 que a nossa fé, depois de provada, ela se torna mais valiosa do que o ouro refinado 7 vezes pelo fogo. Então, querida, a nossa fé, ela vai, ela vai sendo potencializada através das nossas provas. Quer ver, a gente canta umas coisas e a gente não tem noção daquilo que a gente cantou. Mas tem um louvor bem antigo que diz, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Mas para muito, quando a nossa fé é provada, a gente tem uma chance de reclamar um pouco mais, de murmurar um pouco mais, de duvidar um pouco mais. A gente está cantando uma coisa, mas na prática aquilo não é verdade em nossas vidas. Então, na plenitude dos tempos, o Senhor enviou seu Filho. Olha, tem N, querido, coisas que Jesus fez, mas vamos ficar com esses dois, a mulher samaritana e esse endemoniado. Veja o que Jesus fez através da vida deles, e agora Ele quer fazer através da minha e da sua vida. Irmãos, fiquem com essa palavra, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Pastor.